E olha só, nessa mesma linha, gente, no ano passado, olha, 257 pessoas morreram vítimas de choque elétrico no Brasil. E o número de mortes é maior do que o ano de 2023, mesmo com a redução dos casos desse tipo de ocorrência. É preciso ter muito cuidado com a rede elétrica. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o repórter Renato Violi. Pois é, Jordeva, tem que ter muito cuidado mesmo. Eu, por exemplo, passei por uma situação dessa quando era criança, minha mãe mexe com costura, e ali ela estava ligada, né, a máquina ligada numa extensão, sem perceber que a fiação estava quebrada, pisei, senti um formigamento e reclamei com ela. Por sorte, ela puxou essa tomada e cortou a corrente de imediato. Mas quem vai explicar para a gente quais são as situações, o que acontece com o nosso corpo, né, quando acontece a descarga elétrica, é o capitão McDonald Nazareno Barreira, do Corpo de Bombeiros. O que acontece quando a gente encosta em alguma superfície que está energizada? Boa tarde a todos. A energia elétrica é um perigo invisível. Então, a orientação que a gente sempre fala para as pessoas, primeiro é o quê? Prevenção. Tudo é prevenção, que a gente antecipa o problema. Então, é importante a pessoa, primeiro, verificar a parte elétrica de casa, ter a revisão e a atualização da manutenção. E evitar comprar, por exemplo, equipamentos que não tem nenhum selo, né, de órgão de controle, fogo em metro. E também a questão de estar sempre, às vezes, usando um chinelo, evitar ali de andar com o corpo molhado, descalço. São alguns aspectos de segurança que na parte de eletricidade é importante estar atento. O que acontece com o corpo especificamente? Tive contato, a corrente elétrica começou a passar ali pelo corpo. Exatamente. A corrente elétrica, que é a passagem, né, de eletricidade através de um material condutor, de metais em geral, ela, dependendo da intensidade, no corpo humano ela produz efeitos fisiológicos. Um deles é, por exemplo, a contração muscular. Então, você vai aumentar a intensidade da corrente, começa a dar formigamento, um certo incômodo, pode gerar uma contração muscular, que dependendo da intensidade, pode gerar uma contração muscular mais forte, e uma corrente de 100 a 200 miliamperes, por exemplo, já pode interferir na contração cardíaca. Então, pode gerar uma arritmia, uma fibrilação do coração, gerando óbito. E correntes mais elevadas podem gerar um aquecimento, chama de efeito Joule. A passagem de corrente elétrica pode liberar calor, pode gerar fraturas, carbonização, aquecimento excessivo, né? E dependendo do local, da intensidade da corrente, onde ela entra, onde ela sai, pode levar a óbito imediato. Temos dados atualizados de Goiás sobre a quantidade de ocorrências nesse sentido e pessoas também que perderam a vida por conta dos acidentes elétricos? Exatamente. Em 2024, o Corpo de Bombeiros registrou aproximadamente 176 ocorrências. Desse total, 21 ocorrências aproximadamente foram levar a óbitos. Elas ocorreram óbito, né, oficialmente, dando aí 12%. É uma ocorrência que ela tem uma certa frequência, geralmente ocorre em que situações? Por exemplo, período de férias. Aí você tem ali para apagar uma pipa, né, que ele vai e fica preso na rede elétrica e a criança ou o jovem ali tenta pegar utilizando alguma estrutura metálica, né, e tendo esse desconhecimento das questões de segurança, ele acaba gerando um circuito elétrico dentro de passar uma corrente de alta intensidade, principalmente nas redes de alta tensão. Outro fato importante, por exemplo, é você usar, por exemplo, equipamentos além da quantidade recomendada dentro da casa. Você pode ter uma sobrecarga que gerar um incêndio. É o famoso T, né? É o famoso T, né? O pessoal usa o termo, é o famoso T, né? A gente usa o Benjamin, que é o nome mais técnico. Então você pode gerar uma sobrecarga elétrica, gerar um aquecimento e também gerar incêndio também, cargas elétricas. Carregar celular também, deixar o celular carregando ali e utilizando também, cria um ambiente, um cenário propício a acidentes dessa natureza. Tem também aquelas ligações clandestinas, que são um perigo, principalmente operada por quem não tem habilidade com energia. Bem pontuado. O que acontece? Às vezes a empresa de eletricidade responsável pela distribuição, ela faz o corte ali e a pessoa ali, às vezes de má fé, tenta religar. E nesse tentar religar, ela não detém conhecimento técnico e expertise, então pode gerar também acidentes gravíssimos, principalmente na rede de alta tensão. Então, qualquer tipo de estrutura, às vezes você vai fazer uma manutenção no teto, por exemplo, e de um teto, e aí passa uma rede de alta tensão e você está ali manuseando uma escada metálica, ela gera um circuito, fecha, a corrente elétrica, ela passa pelo caminho mais fácil, e aí você tem os acidentes. Geralmente são gravíssimos. Além da questão da descarga elétrica, ainda tem a questão ainda do trauma, né, de cair da região de alta ali, né, do telhado. Como é que é feito até então, né, o resgate desse tipo de pessoa? É preciso cuidar também, né? Exatamente. Quando a prevenção falha, a gente tem, infelizmente, a fatalidade, o acidente. Então, a primeira coisa, uma pessoa está sendo vítima, né, de um acidente elétrico, nunca coloque a mão, então você vai ser mais uma vítima potencial. Então, o que acontece? É buscar descobrir onde é que tem um disjuntor, né, a chave geral, ligar a chave geral.
não tendo, às vezes, na hora do desespero, que é muito comum, o ser humano, ele sob estresse extremo, ele não consegue pensar e raciocinar. Então, qual que é a solução? Pegar um tipo de material isolante, um pedaço de madeira, né, alguma coisa assim, e isolante, né, para poder afastar lá do local de onde você está tendo a descarga elétrica, né? E sempre usar o escaparamentado, um chinelo ali na hora, né, e tudo mais. Tranquilo? Então, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. E uma última mensagem, né, Jordevar? Num caso de situação grave como essa, de choque elétrico, sempre que possível e que necessário, acione os bombeiros, o resgate, para que a pessoa consiga ser resgatada em segurança. Eu volto com você.